Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia e vim comentar aqui sobre a semana 4 do PET 1 do sexto ano. Bom, o tema é meios de transporte. Aí ele dá um gráfico aqui que vai mostrar, né, quais são os meios de transporte. Então, rodoviário é as rodovias, né? É tudo que for asfaltado, né? As ruas e tudo mais vão ser considerados rodoviários. Então, todos os veículos que rodarem ali são veículos do meio de transporte rodoviário, ok? Então, pode ser um carro, pode ser um ônibus, pode ser uma moto, tudo rodoviário, certo? É, ferroviário são os dos trens. Cabotagem são aqueles navios que andam próximo aos mares, às praias, né, do Brasil. Então você é limitado, não é uma ida de um país para o outro. Então, você só fica ali na área costeira, né, no litoral do país. Hidroviários são os barquinhos pelos rios, né? E depois dutoviário seria os dutos, né? Que normalmente são para carregar, transportar, né, petróleo e gás natural. Então seria aqueles dutos, tipo um cano mesmo, e dali você vai mandando para onde você quer, ok? O dutoviário aqui também tem um exemplo que acontece é, do gás que sai lá da Bolívia e vem para o Brasil e vem para diversas regiões do Brasil. E o aeroviário, né, que seria o dos aviões, certo? Bom, e aqui a gente vai poder ver que não está bem distribuído, né? Nós vamos notar que o rodoviário ele tem a maior parte, bem mais, né, do que a metade, é, da distribuição, né, do sistema logístico brasileiro. E aqui tem um motivo, né? Temos que lembrar, remeter ao passado, né? Principalmente na época do Juscelino Kubitschek, né? JK, que para atrair empresas, indústrias, né? E modernizar, né, o Brasil, ele começou a construir muitas rodovias, né? Começou a fazer muitas estradas. Então o Brasil até então ali nos anos 50 era um país um pouco mais rural, né? As pessoas elas viviam mais no campo. E aí, para atrair essas empresas, né, já que não adianta você ir para lá se não vai ter quem comprar. Então as pessoas elas iam precisar ter dinheiro, né, ao mesmo tempo elas não iam colocar um carro para ficar andando só em estrada de terra. Então você também necessitaria de ter essa infraestrutura, né, de ter asfalto e tudo mais. E aí ele começou a criar, né, várias linhas, várias rodovias, e aí começou a atrair as empresas, Ford, né, GM, Fiat, e aí começou a deixar, né, os outros meios de transporte de lado. Então, em vez de fazer uma linha de trem, ele preferia construir uma rodovia, né, ou asfaltar uma rua que não era, que ligava um município ao outro, né, e aí isso foi trazendo com que as pessoas elas acostumassem a comprar carros, né? A usar caminhões, né, para transporte, e aí deixando cada vez mais de lado essa questão ferroviária, né, o hidroviário mesmo, e está bem atrelado a isso, né? E aí nós vamos saber que, por exemplo, o ferroviário é um meio de transporte que é mais barato, né? Que são os trens, dependendo da cidade onde você morar. Aqui onde eu moro, em Cristina, tinha uma linha de trem, né? E hoje ela já é fechada. Em algumas outras cidades também ocorreram isso. E vai ter essa facilidade, né, de ser algo mais barato, mas ao mesmo tempo é algo que é um pouquinho complicado na questão de estrutura, né, de montar aquilo. Você vai ter um transporte barato, mas ao mesmo tempo ele vai ser lento, ele vai precisar de ter uma estrutura boa, né? Já que um trem ele não consegue ficar subindo e descendo como acontece com os carros. Você pode subir uma serra, descer uma serra. Um trem não, você teria que ter aquilo ali basicamente bem plano, né? Para o trem só descer ou uma subida bem leve. É, a questão do hidroviário também é algo que uns outros países estrangeiros, principalmente os europeus, os da América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos, utilizam muito porque também é bem barato, né? Então você tem o rio, você consegue transportar ao mesmo tempo, você não vai estar gerando trânsito, né?
Então sabemos que essa questão do rodoviário também, pela quantidade, ela gera muito trânsito nas grandes cidades do Brasil. E aí quando você tem uma grande cidade, você necessitaria de ter outros meios de transporte para não estar tendo esse enchimento, né, das malhas. É, e aí, por exemplo, quem viaja aí provavelmente já viu que você está ali andando de carro e vai ver uma quantidade enorme de caminhões, por exemplo. Então, seria interessante esses caminhões que estão transportando, né, estarem transportando por meio dos trens, né, ou até mesmo dos barcos. Então, isso é algo que o Brasil ele ainda necessita de ter um investimento maior. Aqui em Minas Gerais é um dos poucos lugares que tem uma linha de trem que carrega, né, que passa por dois estados, que é ali da região ali de onde tem a mineradora da Vale, que ela vai carregar, né? Até vai ter uma questão ali que carrega minério de ferro e tudo mais, e aí tem até a opção de viajar por ela, que sai de Belo Horizonte e vai até Vitória, em Espírito Santo. Então é uma das poucas linhas de trem que tem esse ponto de carregar, né, minério e ao mesmo tempo ter essa opção de você poder viajar nela, ok? Então, basicamente é isso. Saber entender por que rodoviário é a que mais tem hoje no Brasil e as vantagens dos outros, ok? Vamos lá para os exercícios agora. Só falando um pouco, o aeroviário aqui é dos mais importantes, né? Um que está dos mais modernos, né? Vamos assim dizer. E é um dos mais caros, né? Vamos saber que andar de avião hoje não é fácil, é algo que tem um custo muito alto, mas ao mesmo tempo tem outra vantagem, né? Que é muito rápido. Então você consegue ir de um país para o outro, né? Numa facilidade muito maior que antigamente. As atividades. Vai dar um textinho aqui, né, e fala: sobre os meios de transporte, responda. Indiquem quais categorias dos meios de transporte apresentados na imagem podem ser agrupadas. Então, eu já até falei lá em cima, né, quem prestou atenção vai saber. E B, observe as características de sua localidade e apresente outro modal de transporte que poderia ser utilizado em sua cidade. Então, aqui vai depender da sua cidade, né? Se for uma cidade menor, que nem a minha, normalmente qualquer um, né, que você escolha vai ser fácil, né? Então você pode colocar poderia ter o trem porque seria mais barato ir de um município para o outro, de um lugar para o outro. Poderia ter um metrô, né? Dependendo se for uma cidade um pouquinho maior. Poderia ter, sei lá, utilização de barquinhos, né? Já que às vezes tem um rio muito grande na cidade. Ao mesmo tempo, se for uma cidade muito grande, às vezes é interessante a utilização das bicicletas, que também está agrupado ao meio de transporte rodoviário. E aí também, né, além de ter essa questão da saúde, também não geraria tanto trânsito. Então aí vai depender da cidade, né, que você mora. A 2 vai estar falando das linhas férreas, né? E aí vai estar falando: apresente as vantagens e desvantagens do transporte ferroviário. Então aqui eu já até comentei, né, as vantagens e desvantagens. Qualquer coisa vocês podem pesquisar mais. E porque seria na B, né, porque seria importante o aumento dos investimentos no modal ferroviário para o Brasil. Então também atrelado essa questão da vantagem, né? E também o que eu falei da questão do rodoviário, como ele tem tanto, né? Como isso gera um trânsito e tudo mais. A 3, né, marca alternativo representa o tipo de transporte considerado mais rápido, com um custo mais elevado, porém o transporte mais seguro do mundo. Então isso aqui também é bem fácil, né, deduzir. Eu nem vou citar para não dar resposta. A 4, né, observe o gráfico. Então aqui nós vamos ver que o Brasil ele é bem concentrado na questão do rodoviário mesmo, enquanto outros países eles têm uma parcela bem mais dividida, né? Olha os Estados Unidos, o ferroviário está até acima do rodoviário e tem uma parcela bem alta de transporte aquaviário, né? Que seria o hidroviário ou também o dos mares ali. Né? Descreva como ocorre o transporte de carga no Brasil. Então, aqui a gente só vai descrever o que está acontecendo, qual que é o maior, qual que é o menor. A B, por que predomina o transporte
rodoviário tanto para carga quanto para a movimentação das pessoas. Então foi o que eu expliquei ali anteriormente, né? Lembrar, remeter, né, a esse passado. E assim o Brasil no gráfico é o país com o menor percentual do transporte de carga feito por linhas férreas. Cite uma vantagem na utilização desse meio de transporte. Então também, né, pode ser o que você escreveu na questão 2. E de qual país apresenta a maior porcentagem de carga transportada pelos rios e oceanos? Porque isso ocorre. Você vai olhar lá e falar, né? Foi um daqueles exemplos que eu falei do porquê utilizar os barquinhos, né? Utilizar navios para transportar, certo? Então acho que com isso nós fechamos, né, esse patch. Bem facinho. E quem tiver mais dúvidas, assiste lá o vídeo de correção, que aí vocês vão sanar, já que lá eu consigo explicar melhor por que escolhi aquela resposta e assim em diante, ok? No mais, bons estudos e tchau, tchau. Aguardo vocês também no patch 2, certo?